Fala assim, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que o seu tempo vos exalte. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Vamos ler de novo 6, fácil. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que, ao seu tempo, vos exalte. Respeitar a vírgula aí, né? Poderia sentar no nome de Deus. Você crê na palavra de Deus ou não? Crê que isso aqui é uma palavra que o Espírito Santo revelou ao seu servo? Fala assim, a humilhação é o caminho de volta para Deus. Sem esse caminho, tu não consegue, não. Então, eu vou falar sobre isso, sobre humilhação. O que é a humilhação? É o caminho, fala, é o caminho de volta para Deus. A palavra de Deus, como eu estava falando no início, não estava todos aqui, a palavra de Deus é alimento. Jesus disse para Satanás, no momento que Jesus estava na tentação, no deserto, ele estava com fome, é claro, ele estava jejuando, e Satanás se aproximou e disse para Jesus, Jesus, se tu és filho de Deus, mande que essa pedra se torne pão, ou se transforme em pão. O que Jesus falou para ele? Nem só de pão, fala, nem só de pão vive o homem. Então Jesus revelou como que você vai viver, não é só de pão. Às vezes a nossa preocupação é só com essas coisas. E Jesus falou para não preocupar, que Deus também provê essas coisas. Mas não é só isso. A sua vida não resume só nisso. A sua vida não resume só em trabalhar e conquistar e ir atrás. Não resume só nisso. Talvez você está aqui, ou alguém está me ouvindo, que só vive para isso. Mas não é só disso você vive. Jesus disse uma palavra muito séria quando ele estava pregando. Ele disse assim, o que adianta o homem conquistar o mundo, perder a sua alma? Então, às vezes você está conquistando coisas e você mesmo está se perdendo. Você está conquistando coisas e você em si mesmo está se perdendo. Do que adianta você conquistar o mundo se perder a sua alma? Então Jesus está trazendo o entendimento que você não é só o corpo. A sua vida existencial não é só aqui. Nós somos espírito, alma e corpo. E eu pergunto, como vai a sua alma? Como está você? Você, a pessoa aí dentro. Que há alguém aí dentro, morando dentro desse corpo. É o espírito e a alma. Como está a sua alma? Talvez você não se preocupou nem com você. Tem gente que não preocupa nem com ele. E ele está morrendo. Ele está definhando. Ele está deixando de existir. Ele está se perdendo. Do que adianta você conquistar o mundo se perder a sua alma? Então a alma é uma parte do seu ser, do seu sentimento. Ela está ligada com o corpo e o espírito. E ela precisa descansar em Deus. Por isso que Jesus disse, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, eu vos e acharei descanso para a vossa alma.
Descanso para quê? Então a sua alma, ela não descansa se não for em Deus. Por isso que você precisa, não só do alimento, para se manter nesse mundo, alimento físico, mas você também necessita do alimento de Deus. E esse alimento, ele sai de Deus, não sai do homem. Por isso que eu peço, quando eu subo aqui, para o homem não falar, porque se o homem falar, a igreja não recebe o alimento. A igreja só recebe se Deus falar, porque tudo que sai da boca de Deus, isso alimenta o homem. E não é qualquer coisa, tudo que sai. E você crê que essa palavra está saindo dele? Você crê que está saindo dele? Então vamos aplaudir a ele. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Porque se você não estiver em Deus, você sempre terá o vazio. Só em Deus você passa a ser alguém. Porque quando você está em Deus, presta atenção que essa palavra vai te ajudar, hein? Quando você está em Deus, você tem um encontro com você mesmo. Aleluia! Essa vem de Deus, irmão. Não vem de mim, não. Essa frase vem direto. Quando você está em Deus, você tem um encontro com você. Vamos ver Isaías. Isaías disse assim: ai de mim, porque estou perecendo. Ai de mim, porque sou um homem de impuros lábios e habito no meio de um povo de impuros, e os meus olhos viram o Senhor. Então, quando ele vê Deus, ele vê ele. Ele viu como ele estava. Ele estava morrendo, porque ele estava vivendo de maneira errada, fora do padrão de Deus. E o padrão de Deus é santidade. Então, quando ele viu os anjos, serafins, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E ele vê, contempla aquela cena, ele vê ele mesmo: ai de mim, porque sou homem de impuros lábios. Mas precisou desse encontro para ele enxergar ele. Como está você, irmão? Quando você está na presença de Deus, ele revela como você está. Ele revela como você está por dentro. Ai de mim aí. Por que ele não falou isso antes? Porque agora ele está vendo. É como se fosse um espelho, está vendo ele mesmo. Você crê na palavra de Deus? Então não adianta mascarar diante de Deus. Diante de Deus as máscaras caem. Diante de Deus, Deus revela a verdade. Diante de Deus, Deus revela quem você é por dentro. Que você pode ter um corpo bonito, ou até gastou, teve que gastar mesmo, você até cuidou da sua aparência. Mas quando você vai na igreja, Deus vai cuidar de você por dentro. Deus vai cuidar da sua alma. Deus vai entrar dentro de você. Deus vai te dar o que ninguém, nenhum homem pode dar, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então nós temos que entender isso, porque o diabo está levando o mundo ao consumismo. Cada dia quer conquistar, 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 e estão todos se perdendo dentro deles. E às vezes pode vir para a igreja também só por isso, só para conquistar, conquistar. Não, irmão. Vem para a igreja para adorar o Deus. Vem para a igreja para reconhecer Ele. Vem para a igreja para saber que sem Ele você não vive. Vamos aplaudir o Senhor. Sem Ti eu não posso viver.
Moisés disse: sem a tua presença, Senhor, não me faça sair daqui. Sem a tua presença, o que adianta eu conquistar tudo e não ter o Senhor? O Senhor é tudo, o resto somente consequência. Mas o que me importa é o Senhor, porque eu sou alguma coisa em ti, Senhor. Fora e distante de ti, eu não sou ninguém. Satanás, longe de Deus, ele se tornou quem? Satanás. Ele era um anjo, mas ele caiu, ele saiu da posição que Deus o colocou. E quando ele cai, ele se torna quem? Ele vai para as trevas, ele se torna inimigo. Mas onde ele estava? Então Deus quer, através de Jesus, nos colocar nas posições certas. Deus tem um plano com você. Deus te ama. Deus não quer que você vive de aparência ou de uma identidade que não é sua. Porque hoje você vê as redes sociais, tanta coisa, a pessoa vê lá e quer ser aquela pessoa lá. Não, irmão, seja você. Você é uma pessoa única na terra. Deus te fez e você é precioso, preciosa. O sangue de Jesus te comprou, te lavou. Você é precioso aos olhos de Deus e você nele, você será alguém. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Jesus disse: alguém me tocou. Agora é alguém. Alguém, ela não era ninguém, ela estava. Mas Jesus disse: alguém. Fala para o seu vizinho: você é alguém. Uma vez você falou: eu não sou ninguém. Não, você é alguém. Em Deus você é alguém. Em Deus você é uma pessoa. Em Deus você é alguém precioso. Vamos aplaudir a Ele. Glória o seu nome para sempre. Vocês estão me entendendo? Mas tem que reconhecer isso. Isso somente as pessoas humildes que reconhecem isso. Porque a pessoa que não é humilde, ela tenta manter uma aparência que não existe. Por quê? Ela não quer ficar por baixo. Ela não quer se mostrar, né? Ela não quer se revelar verdadeiramente. Ela quer impor uma coisa que não existe. E é ruim viver assim, não é? Mas tem gente que mantém isso aí. Trabalha para isso aí. Investe para isso aí. Mas por dentro ele sabe que aquilo ali não é verdadeiro. E vira e mexe e volta, né, irmão? Porque uma coisa você não fugir de você mesmo. A Bíblia diz que aquele que pensa ser alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Tanta gente enganada, né, irmão? A si mesmo, mas só que não engana a Deus, mas engana a si mesmo. E Deus não quer que você viva assim. Mas o caminho de volta é o caminho da humildade. Fala assim: ser humilde significa tornar baixo, sentimento que leva a pessoa a reconhecer as suas próprias limitações. Você tem que reconhecer, irmão. Você não é a pessoa super-homem, você tem uma alma. E de vez em quando você está triste. Tá ou não está? De vez em quando você está angustiado. De vez em quando você está abatido. Mas não destruída. Davi, ele foi um psicólogo dele mesmo. Em Salmo, parece que é 40, ele disse assim: por que está abatida, ó minha alma? Como é que ele estava? Abatido. Ou seja, alguma coisa aconteceu que abateu a alma dele. Mas ele foi para a direção certa.
Ele se revelou, ele mostrou-se para Deus. Por que está abatida, ó minha alma? Por que suspira dentro de mim? As condições que ele estava, mas ele dá um brado de fé. Espera em Deus, porque nele eu ainda o louvarei. Você está esperando em quem? Você está buscando quem? Para onde você está indo? Se você quer uma restauração, fala com ele, vai para ele e diz a ele o que realmente você é. Seja verdadeiro. Aí Davi se colocou. Davi, ele faz cada oração que você vê. Ele disse assim: eu sou pobre, vai, e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Deus cuida de você. Deus cuida da sua alma. Deus tem um alimento para a sua alma. Deus tem um socorro. Deus compartilha da sua dor. Deus está no momento da sua dor, porque às vezes no momento da dor nós pensamos que Deus está longe. Não! Deus compartilha a nossa dor. Apesar de ser Deus, é Jesus, compartilhou nossa dor. Jesus, quando olhava para as pessoas, ele sentia. A Bíblia diz: Jesus, movido pela compaixão, sentia. Aquela mulher que vinha com o filho morto, chorando, perdeu o marido, agora perde o filho, e Jesus vem, uma turma, tudo dando glória, seguindo Jesus, e vem outra turma, chorando, triste, mas encontrou com ele. Encontrou com quem? E Jesus parou aquele enterro. Jesus parou aquela aflição. A Bíblia diz que, vendo Jesus, aquela mulher moveu de íntima compaixão e disse assim: não chores mais. O único que pode falar isso é Ele. O único que pode falar isso é Ele. Quem crê que o Espírito Consolador está aqui? O Espírito Santo pode consolar. O único que tem a palavra de consolo para a sua alma é Ele. O único que pode liberar algo que vai consolar a sua alma é Ele. Não chores mais. Jesus disse para aquela mulher. E o que você acha que aconteceu imediatamente? Parou de chorar. O problema está resolvido? Não. Jesus primeiro foi resolver o problema da sua alma. Estava aflita, triste. Agora Jesus vai resolver o problema. Foi lá no enterro e mandou o menino se ler. Pronto. Agora está todo mundo alegre. A tristeza foi embora. E Jesus reina sobre a morte. Aquilo que te faz sofrer, aquilo que te faz entristecer, aquilo que faz você se angustiar, Jesus tem o poder de mudar. Jesus tem poder para consolar. Jesus tem poder para mudar qualquer circunstância. Jesus pode dar descanso para a sua alma. Vamos aplaudir Ele novamente? Glória a Deus. Tem muita coisa para falar a respeito disso. E eu vou falar sobre isso há muito tempo. A hora não espera, né, irmão? Mas tem outro lado também que eu queria falar um pouquinho sobre uma falsa humildade. O que eu falei? Assim, falsa humildade. Que não é humildade, se chama complexo de inferioridade. Complexo de inferioridade é uma falsa humildade. E que é uma pessoa com complexo de inferioridade? Fala assim, uma pessoa que tem um sentimento de incapacidade. Mas o que? Culpa
Fala, culpa e baixo autoestima, que pode limitar a vida pessoal, social e profissional. Complexo de prioridade. A menos, irmão, que tem um ponto certo. Você não pode colocar muito acima, nem muito abaixo, mas tem um lugar certo. Só que acha que é humilde, mas não é. É uma falsa humildade. É um complexo de inferior. Isso é problema da alma. Que também tem que ser tratado. Tem que ser curado. Por que a pessoa assim? Qual o sintoma? A pessoa tem sempre uma sensação de culpa. Sensação de quê? Mas o quê? De baixa, altas, tristeza, insegurança, fala assim, isolamento, mania de apontar defeito nas pessoas. Ah, vocês calaram? Fala assim, mania de apontar defeito nas pessoas. Tem os seus isso é assim? Alguma coisa você tem? Sensibilidade a críticas. Mas o quê? Está escrito aqui, fala assim, dificuldade de se relacionar com outras pessoas. Fala assim, isso é complexo de inferioridade. Você mesmo se exclui. Você mesmo se coloca num lugar que não é. Deus não fez para você estar aí. Deus te fez alguém capacitada, abençoada. Fala, glória a Deus. Vamos aplaudir Jesus. Glória. Glória a Deus. Fala, qual é a causa, pastor? O que causa essas coisas? A vida, né, irmão? Fala assim, experiências negativas na infância. Ai, da onde ela vem? Fala assim, mas o que, pastor? Crítica desproporcionais, falta de apoio, discriminação social, comparação constante. Essa é boa, fala assim, comparação constante nas redes sociais. Hein? Fala para o seu irmão aí, mais jovem aí, fala. Você fica se comparando a alguém? Uma vez, irmão, lembrei agora aqui, vou falar, que eu estava lendo Estevão. E eu fiquei olhando, falando comigo, falei, eu nunca vai ser você uma pessoa como Estevão, crente como ele, homem de Deus, cheio de Espírito Santo, sabedoria. Olha a pregação dele. Vem narrando Jesus, Deus de lá de Moisés, e chegou até ele. Que homem abençoado. Eu chorava vendo o martírio de Estevão, na minha conversão. E um dia eu estava na escola de líder. E eu estava lá, e o pastor que ia ministrar, faleceu já, o pastor Marcos César, ele ia pregar sobre fé vezes sentimento. E quando ele fala assim, gente, hoje nós vamos aprender sobre fé vezes sentimento. O Espírito Santo me visita lá na sala. Ele fala, olha como é que Deus sabe tudo que a gente pensa e fala. Fala assim, você pode ser um homem como Estevão. Você só não sabe o caminho. Mas eu estou te ensinando o caminho agora. Aí trouxe a Bíblia, trouxe a revelação bíblica. Fala assim, disse Jesus, para os que crêem nele, se permanecer no meu ensino,
verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade te libertará. Que a sua alma seja livre hoje. Você pode ser alguém, você pode chegar, você pode conquistar, você só não sabe o caminho, e o caminho é andar com Deus, o caminho é ser obediente a Deus, o caminho é ser humilde como Ele é. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então a pessoa fica se comparando, né? Aí ela fica doente. Reconhece o seu valor e aprenda com os erros, irmão. Valorize a sua conquista e saia da zona de conforto. Fala glória a Deus. Então essas causas que trazem esse complexo, palavras que você já ouviu de alguém, e sempre de alguém mais próximo. Como você vai provar que ele estava errado? Deus vai te ajudar. Deus vai estar com você. Deus disse para Josué: Josué, levanta. Levanta, Josué. Você vai conquistar. Você vai chegar, Josué. Josué estava desanimado. Josué estava o quê? Porque o Moisés morreu, o seu líder, em quem ele confiava. Claro, também estaria triste, mas só que ele estava parado. Ele não acreditava nele. Então Deus falou com ele. E Deus está falando com você. Levanta, Josué. Porque eu vou te dar essa terra. Eu vou te dar vitória. Tem de bom ânimo, esforça-te, e eu serei contigo, Josué. Levanta a mão que eu vou profetizar. Deus será com você. Ah, pastor, não tem como eu conseguir. Não, com você não tem como não. Mas se Deus estiver com você, você vai chegar lá. Você vai conquistar. Você vai mostrar para aqueles que falaram que você pode, mas não para humilharam, para glorificar ao Deus que está com você. Receba nesta noite, recebe. Fala, eu recebo. No nome de Jesus. Vamos aplaudir mais uma vez. Oh, glória! Não, a humilhação, Deus falou para Josué não, para Salomão, lá em 2 Crônicas 7, 14, o que Deus falou para ele? Salomão, se pois o meu povo, eu estava falando com o povo dele, que se chama pelo meu, ele não está falando com o ímpio, ele está falando com o seu povo, que se chama pelo seu, e qual o primeiro passo para voltar? Para se humilhar, orar, buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então Deus, se perdoar o pecado, fala da alma. Lembra daquele aleijado que entrou eles colocaram ele pelo telhado? O que Jesus falou para ele? Está curado? Falou, está curado? Falou, não. Seus pecados estão perdoados. A alma dele ficou em paz. A alma dele recebeu a paz. Por quê? Porque ele foi perdoado. Você se sente perdoado? Nesta noite aqui você se sente culpado ou perdoado? Se você se sente culpado, você está carregando um fardo que não é seu. Sua alma está presa, mas Jesus quer te libertar desse fardo. Jesus quer libertar deste passado que te aprisiona. Você está vivendo hoje, Jesus pode mudar a sua história hoje. Liberta-se do passado, tu não pode mudar ele, mas Deus pode tirar esse fardo e colocar o dele, que é leve, que é suave. Fala glória a Deus. Não vive pelas
pelos erros, pelas falhas do passado, irmão. Você não tem como mudar isso mais. Passado está no passado. Mas você tem que viver o presente. E cada dia que você vive é uma oportunidade que Deus te dá. Paulo disse, deixando as coisas que para trás ficam. E corro para onde? Para as que estão diante de mim. Então você tem que se desprender. Ah, que a minha família era assim. Ah, que os meus pais era, mas agora em Cristo é uma nova história. Uma nova história Deus tem. Quem tem? Deus. Um novo. Vai. Ouvirei de sua boca. Deus falou isso para o servo dele, Abraão. Ele estava dentro da tenda, desanimado. Por quê? Ele está vindo de uma batalha. Ele tinha libertado o seu primo, Ló. Mas ele estava com a promessa, que a promessa estava demorando. Deus tinha prometido a ele um filho. E a Bíblia diz lá, e Deus anima Abraão. Animar só quem está desanimado. É ou não é? Por que quem está desanimado? Sempre tem alguma coisa, né, irmão? Que desanima. Mas Deus, o que faz? Manda ele sair para fora. Manda ele o quê? Porque Deus não falou com ele lá dentro? Detalhes. Porque Deus não falou com ele lá dentro? Ele estava num ambiente totalmente desanimado. Mas Deus fala, não, sai daí. Aí Abraão sai para fora. E quem fala? Sai de sua tenda. Você montou uma tenda para você e está aí dentro. Sai de sua tenda. Aí Deus manda ele sair e fala para ele o quê? Olha para o céu. Você tem que olhar para o céu, irmão. De vez em quando nós temos que olhar para o céu. Há um Deus nos céus. Você esqueceu dele? Há um Deus nos céus. Fala glória a Deus. Olha para os céus. Vê as estrelas. Conta elas se é possível você contar. Olha, Deus está mandando olhar. Olha para a areia do mar. Olha para a praia. Vê se tu consegue contar as areias, os grãos. O que Deus estava falando para ele? Deus estava trazendo ânimo para ele. Você pode, assim será a sua descendência. Fala glória a Deus. Deus pode levantar o seu nome, irmão. Abençoar você. Fazer de você um grande nome. Mas não é para exaltar, mas para você entender que é Ele que faz. Nele você pode. Nele você consegue. Nele é possível. Fala glória a Deus. Então você tem que libertar-se dos traumas. Não é? Importa de que lugar você veio. Importa é o agora, né? Agora, se você cometeu muitos erros, e a gente comete erros, depois vai transferir para Deus, não. Deus quer que a gente reconheça. E depois que você reconhecer, troque de caminho. Vai se arrepender dos seus maus, eu ouvirei dos céus. Mude o seu jeito. Mude a sua maneira de ver as pessoas. Mude a sua maneira de olhar as coisas. Mude a sua mente. Transformai-vos pela renovação da mente. Libera. Se desarma. Sai dessa armadura que não é de Deus, é sua. Para de se esconder numa pessoa que tu não é. Seja uma pessoa autêntica, verdadeira. Para a glória a Deus. Que às vezes a pessoa, para se defender, ela quer, ela é, se mostrar uma coisa que não é. Ou até mesmo para não ficar atrás, né, irmão? Eu falo que sempre, de vez em quando, eu era assim, para não ficar para trás. Mas não seja você, irmão.
Você é isso aí. Deus te fez assim. E Deus te ama. Deus tem um plano com você. Deus tem algo precioso que está dentro de você, que Ele colocou, e tem tanta coisa que precisa tirar para isso aparecer. Aí vai aparecer quem você é de verdade. Aí você vai ser uma pessoa feliz. Vai ser uma pessoa o quê? Tem pessoas que não é feliz, irmão, porque ela não se encontrou ainda. Eu não estou falando de uma felicidade inconstante que o mundo dá, não. Uma felicidade de Deus para você. Saber que você está no lugar certo, fazendo as coisas certas, no caminho certo. Você não está perdido. Aí você se torna uma pessoa feliz. A pessoa pode ser uma faxineira, mas é feliz. A felicidade não está nos lugares. Quanta gente aí que está num lugar luxuoso e oprimido, triste, infeliz. Tá ou não tá? Tá ou não tá, gente? Então não é o lugar, é a pessoa. Se ela estiver no lugar em que Deus quer que ela esteja, ela será feliz. Porque ela está dentro da vontade de Deus. E o melhor lugar para se estar é este lugar. Dentro da vontade de Deus. E só uma pessoa pode te levar a esse lugar. Fala assim, se chama Espírito Santo. Você crê que Ele está aqui? Você crê que Ele está falando contigo? Talvez enquanto eu estou falando, um filme está passando na sua mente. Você acha que esse filme está passando é quem? Quem que está passando esse filme? Quem conhece a sua história. Está te levando lá atrás, está te trazendo para frente, está te mostrando muita coisa. Somente não está assim ou não está? Hein? Fala amém. Então, irmão, creia que Deus tem um plano na sua vida. Creia que você não é isso que te contaram, e nem que o mundo quer fazer de você. Você será alguém em Deus. Jesus veio para ter vida, e vida com abundância. E nele você pode descansar. Vamos aplaudir Ele? Já estou terminando. Tem uma parábola na Bíblia que eu gosto muito de ler. Jesus falou assim que 2 homens subiu para orar. 2 homens subiu o quê? E um orava dizendo assim, Senhor, eu sou dizimista fiel. Eu jejuo 2 vezes por semana. Dou meu dízimo. Ele olhava para si, falava dele, ele subiu assim. Aí subiu o segundo, que era um publicano. Tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. Aí Jesus falou assim, quem desceu justificado? Aquele que reconheceu quem realmente era. E aquele outro? Eu nem olhou para ele, porque ele quis manter uma aparência que ele não tinha. Ele quis justificar em Deus algo que ele não. E o outro? O outro já foi falando. Nem a cabeça levantou para o céu, mas bateu no peito e disse, tem misericórdia de mim, Senhor. Essa é a maior oração que um homem pode ter, é reconhecer a sua miséria diante de Deus. Diante dele tu é isso aí, irmão. Sem ele você é isso aí. Sem ele você é um miserável, desgraçado, pobre e nu. Não se engane como a igreja de Laodiceia. É de Laodiceia? Filadélfia? Né? Até esqueci, mas é uma carta lá. Não se engane. Ele estava pensando que estava tudo bem, mas Jesus se manifestou e falou, vocês pensam que são ricos? Vocês são miseráveis, desgraçados, olha que palavra pesada, pobre e nu. Olha o que Deus falou. Mostrando que realmente eles eram. Mas o que ele estava pensando que era? Nós somos ricos, não nos falta nada. Ah, engano seu. Talvez você está ganhando muita coisa, está conquistando muita coisa e está se perdendo em você mesmo.
Aí Jesus se manifesta e manda uma carta. Vocês são miseráveis. Se sua vida espiritual não está bem, nada está bem com você. Não se engane com as coisas passageiras. Nós só somos felizes, só somos alguém se estivermos em Deus. Não busca a felicidade onde não tem. Busca em Deus, porque em Deus você tem tudo que você precisa. Ele pode alimentar seu espírito, pode cuidar da sua alma e pode cuidar do seu corpo. Dele vem tudo que você... Jesus disse, olha para os pássaros. Eles não semeiam e não se ajuntam em celeiro. Mas quem alimenta eles? Vosso Pai Celestial. Não alimentará vocês, homens de pequena fé. Então a sua fé tem que estar... Tudo vem dele, irmão. Tudo provém dele. Tudo é dele. Até o ar, o oxigênio que você respira, vem dele. Ele que te mantém vivo. E se você sair dele, você se torna ninguém. Mas com ele você se torna alguém. Com ele você tem um propósito. Com ele você tem um alvo. Com ele você tem um objetivo. Fala glória a Deus. Fica sobre os seus pés. Oh, maravilha. Como você está? Como sua alma está? Davi falou. Talvez você tenha vergonha também, né? Mas Davi falou. Como é que estava a alma de Davi? Abatida. Ele estava como? Estou abatido. A minha alma está abatida. Como que estava a alma da Ana? Hein? Hein? Ela só melhorou quando? Mas ela falou. Ela ia para a igreja todo dia, voltava com a alma armada, e voltava, mas teve um dia que a Bíblia diz, levantou-se Ana. O que se levantou? Hoje eu vou falar tudo. Aí o que ele fala para Eli? Eli, eu não sou uma mulher de Belial, eu não bebi vinho, eu derramei a minha alma perante o Senhor. Como é que estava a alma dela? Triste, amargurada, decepcionada, assim que ela estava. Ela manteve essa aparência há quanto tempo? De ano em ano ela ia lá, mantendo, mas teve um dia que ela falou, hoje chega, hoje a máscara cai, hoje eu vou lá, vou me ajoelhar e vou falar tudo que eu preciso falar. Tem hora que tem que fazer isso, irmão, desabafa. Você está igual a panela de pressão, qualquer hora tu explode. A pressão está só... Qualquer hora essa panela explode. Hein? Você fica guardando, uma hora tu vai ter que soltar isso, meu. E Deus só vai te pressionando, hein, irmão? Deus só vai te encurralando. Vai chegar um momento que você não tem saída. Eu falei, agora. Deus só foi encurralando Ana. E Deus usava quem? Quem que Deus usava? Hein? Quem que Deus usava? Às vezes você pensa que é o diabo, mas Deus colocou no seu pé. Penina só, estou colocando pressão na panela. É, irmão? Depois ela chegou em Deus e esvaziou a sua alma. Porque não foi Penina que fechou a madre dela, foi Deus. Foi quem? Deus. Está vendo? Levar ela a reconhecer alguma coisa. Então Deus, ele move no seu povo, irmão. Você entende Deus agir na sua vida? Até na hora da dor, Deus está trabalhando em você. Até na hora do sofrimento, Deus está te ensinando alguma coisa. Fala, glória a Deus. Põe a mão no seu coração, porque daí procede a saída da vida. Pai, no nome de Jesus, olha seu povo, Senhor. Começando por mim, que eu também tenho uma alma. Eu também tenho tristezas. Eu também passo por momentos difíceis. Mas está escrito, teu servo Pedro escreveu, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas seja conhecido diante de Deus pela oração e súplica,
O Senhor cuida de nós. Cuida do seu filho, Pai. Cuida da sua filha, Senhor. Que nos momentos que estão só, eles revelam quem ele realmente está. Eles se revelam que realmente são. Talvez no meio do convívio com as pessoas, é uma pessoa. Talvez na igreja é uma pessoa. Mas quando está sozinho, aí aquela verdadeira pessoa aparece. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Que teu Espírito Santo venha curar pessoas que estão traumatizadas, que são cheias de complexo pelo seu cabelo, pela sua aparência, pelo seu jeito, e carrega tantas coisas, Pai, que não são verdades, porque a verdadeira pessoa está ali dentro. Ó Deus, cura essa alma, cura essa pessoa, cura esta família, Deus, cura este lar, Pai, porque se formos curados, teremos capacidade de levar cura também para outros, Pai. Então cura a sua igreja, para que gerem frutos bons, frutos que vão para a vida eterna. Cura dos traumas, sentimentos, palavras, Senhor, que receberam na infância e que carregam até hoje. Tem misericórdia, Senhor, dessa pessoa que olha no espelho e se acha de uma maneira que não é, porque a verdadeira pessoa está lá dentro. Oh Deus, tem misericórdia. Que o Espírito Santo, que o Espírito de Deus liberte essa alma, liberte esta vida, e ela seja curada para a glória do seu nome, Pai. Levanta as mãos e diga: eu recebo, em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor. Glória, glória ao seu nome, Pai. Podemos assentar, irmão.